Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos fazer uma revisão das orações subordinadas substantivas e das orações subordinadas adjetivas. Vamos lá, turma, é hora de rever o conteúdo e de fixar bem esse conteúdo, tá? Que ele é fundamental para os próximos anos, certo? Então, vamos lá. Vocês podem fazer as anotações no caderno. Quem ainda não tem, né, anotação de orações subordinadas, vocês podem fazer agora no caderno. Ou então prestem apenas atenção na aula, tá bom? Quem não tem copiado, copia. Quem já tem, só preste atenção na aula mesmo, na explicação, tá? Para rever o conteúdo, para lembrar, para fixar bem. Lembrando que nós temos as orações subordinadas e as coordenadas. Hoje nós vamos falar sobre as subordinadas, que são aquelas que são dependentes sintaticamente da oração principal. Nós temos as substantivas, que são aquelas que exercem uma função sintática em relação à oração principal, e ela tem a função de um substantivo. E elas são introduzidas por uma conjunção integrante. Quais são as conjunções integrantes? Que e se. Então, 99% dos casos, elas são introduzidas por conjunção integrante. 1% por pronome, tá? Que depois, mais à frente, vocês vão ver esses casos. Tá legal, oitavo ano? Então, vamos falar, vocês já sabem que são seis tipos, né? Vamos falar agora, primeiro, da subjetiva. A subjetiva, como o próprio nome já diz, ela tem a função de um sujeito da minha oração principal. Acontece que estou com medo. Acontece isso. Lembrando que a conjunção integrante tem o valor de isso, a minha oração inteira. Certo? Ou seja, isso acontece. Eu não tenho sujeito na minha oração principal. Logo aí eu tenho o quê? Uma oração subordinada substantiva subjetiva, que ela funciona como sujeito da minha oração principal. Lembrando que a subjetiva nós temos 3 casos delas, né? Que é o caso com o verbo intransitivo, o caso do verbo ser mais predicativo e o caso da voz passiva sintética ou analítica. Aí eu coloquei o caso da sintética. É claro que o hotel é bom, é claro isso. Não tem sujeito na minha oração principal. Logo, a minha oração que começa com que é minha oração subordinada substantiva subjetiva. Sabe-se isso. Vocês não têm sujeito na minha oração principal, logo aí eu tenho um caso de oração subordinada substantiva subjetiva. Agora nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas objetivas diretas. A objetiva direta é aquela que vai funcionar como complemento de um verbo transitivo direto. Esse verbo está onde? Na minha oração principal. Desejo que você se saia bem na avaliação. Quem deseja? Eu. Eu é o sujeito, um sujeito desinencial aí. Eu desejo isso. Quem deseja, deseja alguma coisa. Logo está faltando o meu objeto direto. Então, a minha oração inteira vai ser oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora vamos para o caso da objetiva indireta. A objetiva indireta é aquela em que vai pedir, é aquela que tem na minha oração principal um verbo transitivo indireto e ele vai pedir um complemento com preposição, porque é o caso dos verbos transitivos indiretos, eles sempre pedem um complemento que tenha preposição. Eu sempre concordei. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Eu sempre concordei com isso. Olha ali, eu tenho com, que é minha preposição, o verbo concordar, ele exige a preposição com, e eu tenho a conjunção integrante. Logo aí eu vou ter uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. E a completiva nominal? Ela é meio parecida com a objetiva indireta por causa da preposição. Mas no que elas se diferenciam? Que a objetiva indireta, ela exige o quê? Um verbo antes da minha preposição, porque
o objeto indireto se refere a um verbo. E já a completiva nominal, como o próprio nome já diz, tem preposição, mas ligada aqui a um nome e não a um verbo. Ela está certa disso. Ela está certa de que será eleita prefeita. Olha aí, turma. O de, que é a preposição, mas está ligada a certa, que é um nome. Então, vai ser o quê? Oração subordinada substantiva completiva nominal. 5. Oração subordinada substantiva predicativa. O importante é que você venha. O importante é isso. Tá? Esse é aí está destacado, mas ele está errado, tá? Ele está sublinhado. É para sublinhar do que em diante. Lembrando que sempre antes do meu que, quando ele é uma conjunção integrante, e se eu tiver o verbo ser, vai ser o quê? Grudadinho ali no quê? Vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. Por quê? Qual é a função do predicativo? Não é estar. É um termo que se liga ao sujeito e ligado por um verbo de ligação, porque na verdade a gente fala sempre do predicativo do sujeito, só que a gente classifica como predicativa, tá? Então, o importante é isso, que você venha. Tem um verbo ser grudado ali no que, vai ser oração subordinada substantiva predicativa. E a número 6, oração subordinada substantiva apositiva. A positiva é mais fácil, né? O que é o aposto, né? Aquela explicação? Então, aí, temos somente esta convicção, que tudo dará certo. Que tudo dará certo está ligada, tá explicando qual é a convicção. E outra coisa, tem os 2 pontos, olha a dica. Se tiver os 2 pontos, só pode ser o quê? Apositiva. Agora nós vamos falar, então nós já falamos sobre as substantivas, que são 6, né? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, peraí que eu bolei uma. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. 6. Agora vamos falar sobre adjetivas. Qual é a diferença dela para substantivas? Que as adjetivas, elas são introduzidas, elas iniciam por um pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? Que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, onde, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas. Lembrando que os pronomes relativos, né, eles têm o valor de o qual, os quais, a qual, as quais. É diferente da conjunção integrante, que tem o valor de isso, tá? Lembrando que a maioria das vezes cai o que. Então, substitui ele pelo qual. Oração subordinada adjetiva restritiva. Então, as adjetivas são 2. É a restritiva e a explicativa. A restritiva é aquela que não vem separadas por vírgulas, ela não possui vírgulas, e ela quer restringir a ideia da oração anterior. Os alunos do 8º ano que fizeram bagunça ficaram sem recreio. Aí eu quero dizer que todos os alunos fizeram bagunça? Não, eu tenho um grupo, tenho vários alunos, mas apenas os que fizeram bagunça que ficaram sem recreio, tá? Eu estou restringindo a um grupo. E já a adjetiva explicativa é aquela que vem entre vírgulas, tá? Os alunos do 8º ano, os quais fizeram bagunça, ficaram sem recreio. Agora aqui eu quero explicar, dar uma ideia a mais. Aqui eu quero dizer o quê? Que todos os alunos, eles fizeram bagunça, portanto, ficaram sem recreio. Aqui eu estou generalizando. A explicativa, ela generaliza meu termo que está na oração principal, enquanto a restritiva, ela restringe, né? De vários, ela vai se referir a um grupo. Certo, 8º ano? Então, a aula de hoje, né, foi para revisar as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas. Certo? Um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula. Até logo, 8º ano. Um grande beijo.